Salve, salve, guerreiro, guerreira, tricolores em toda a terra. Vídeo de pós-jogo que na verdade foi dois jogos dentro de um só. 3 para o Fluminense, 3 para o Corinthians. Cheguei agora há pouco em casa para gravar esse vídeo pós-jogo, agora 1h30 da manhã mais ou menos, e já lançando vídeo por volta de 2 e pouco da manhã. Antes da gente fazer essa breve análise sobre o jogo, se inscreve aí no canal, dá essa fortalecida aqui pra gente, deixa o like no vídeo, ativa as notificações, traga mais um amigo, amiga e familiar tricolor aqui pro nosso canal, beleza? Bom, começando com a escalação do Fluminense, eu achei de início bem interessante, uma escalação mais equilibrada. Diniz abrindo um pouco mão da ideia fixa daquele 4-2-4 e colocou o time num 4-4-2. Achei bem interessante esse equilíbrio do time na escalação. O time entrou em campo com Fábio, Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo, André, Martinelli, Lima e Ganso, Keno e Germancano. Considerando os desfalques do Nino, se recuperando da entorse, o John Kennedy, que apresentou um quadro de virose de ontem para hoje, e também do John Arias, que chegou hoje de viagem da data FIFA, da seleção colombiana. Então, ao meu entendimento, quando eu falei das escalações por volta de 8h30, da escalação do Fluminense por volta de 8h30 da noite, assim que foi liberada a escalação, achei interessante. Eu mudaria uma peça aqui, talvez não entraria com Ganso ou com Lima, e daria uma oportunidade ou para o Daniel ou para o Léo Fernandes. Mas a gente sabe que as preferências do Diniz são do Lima e com Ganso mesmo, então acabou que valeu a pena pela escalação do Lima, de insistir, de entrar com o Lima. Por isso que eu coloquei na thumb esse nunca critiquei, que o Lima fez um bom jogo hoje, fez um jogo apresentando alternativas ofensivas também, mostrando muita dedicação também na recomposição defensiva, mas com o Ganso fazendo um jogo aterrorizante, um jogo nojento no primeiro tempo, lento, indolente, preguiçoso, perdeu um gol absurdo. E o time do Fluminense entrou em campo hoje de uma maneira desconectada com o jogo, entrou de uma maneira preguiçosa, indolente. Ganso muito mal, o Marcelo também errando tudo, e um time que aquela saidinha é um negócio muito desgastante de ver, e por muito pouco o Corinthians não matou o jogo no primeiro tempo, quando o Cano atravessou uma bola que o Yuri Alberto cabeceou para fora. E enfim, teve também questões com a arbitragem, mas com um pênalti que, na visão de alguns, pode ter sido pênalti do Marlon no primeiro tempo, outros acham que não foi. Honestamente, eu não tenho opinião formada. Eu vi o lance lá no Maracanã, não consegui ver com clareza. Vi o lance também, vendo os melhores momentos depois que eu cheguei em casa, e não consegui formar uma opinião sobre ter sido pênalti e não foi. Então eu preciso falar de uma maneira muito honesta, que compreendo que tem muito árbitro que dá aquele pênalti, mas também sei que muito árbitro não dá. Mas o pênalti que não foi dado no Samuel Xavier foi um negócio muito escandaloso. Vendo no Maracanã a clareza do pisão que ele sofreu, mesmo após a finalização, e vendo depois o lance nos melhores momentos, é um negócio nojento também da arbitragem do Paulo César Zanovelli, que é o nome desse cidadão. E ele marcava muita coisa a favor do Corinthians, na dúvida, lance de dúvida, ele marcava sempre a favor do Corinthians. Expulsou o Thiago Santos e o Felipe Melo. O Thiago Santos, que não entrou, estava no banco, expulsou o Felipe Melo, mas é um cara que pilhou muito a paciência de todo mundo sair em campo. Pois bem, foi um primeiro tempo muito ruim. O Lima fez... o Corinthians saiu na frente,
O Fluminense conseguiu empatar, teve a chance de virar quando o Ganso saiu cara a cara com o Cássio e ele finalizou. Ele não estava nem sendo pressionado pela zaga do Corinthians, ele estava livre para caminhar um pouco mais, pelo menos caminhar mais uns 10 metros com a bola antes de decidir a finalização e ter um melhor posicionamento para a finalização, mas ele arrematou de uma maneira muito precipitada e perdendo um gol que seria o da virada do Fluminense. Logo em seguida, Marcelo cometeu uma falha defensiva bizarra, grotesca também, e até, como eu disse no vídeo contra o... não me recordo se foi contra o Inter no Beira-Rio ou se foi contra o Botafogo, que eu vim até resistente à ideia do Marcelo jogar por dentro, né, no meio, ou não, se ele era ainda aproveitável ainda como lateral ou não, mas hoje eu cravei a minha mudança de opinião sobre Marcelo, ele funcionar muito melhor no meio, e acho que honestamente ele deve repensar muito. O Diniz também precisa repensar muito a utilização do Marcelo como lateral. Ele do meio para trás ele não está funcionando, não está rendendo, não está comprometendo muito o rendimento defensivo do Fluminense, mas ofensivamente ele está entregando, e ele fez um segundo tempo espetacular. Ganso melhorou um pouquinho também, deu uma assistência pro Marcelo dar uma finalização muito perigosa pro gol. Fluminense conseguiu diminuir o placar já no início do segundo tempo com o Lima, um golaço lindo. Lembrando que o Fluminense voltou do intervalo tirando o Felipe Melo e entrando com o John Arias. E aí o Fluminense entrou com uma linha de 3 na defesa, com Marlon, André e o Martinelli recompondo ali, para poder dar um pouco mais de liberdade pro Samuel Xavier de um lado e pro Marcelo do outro. E aí sim começou a funcionar, e funcionar muito bem, com o Marcelo dando ótimas assistências, finalizando muito no segundo tempo. E enfim, o Lima fez o segundo gol, mas aí o Ganso ele resolveu dar um desses passes dele, dos momentos mais lúcidos do Ganso no jogo, né? E nesses últimos jogos também, ele dá um passe milimétrico para o John Arias finalizar na saída do Cássio e empatar o jogo em 3-3, e a partir desse 3-3 passou a ser uma blitz muito forte do Fluminense, o Fluminense finalizando muito, criando muito. Mas o John Arias, quando ele fez o gol do empate, já era a reta final do jogo, 30 e poucos do segundo tempo. E dali o Fluminense agrediu muito o Corinthians para tentar a virada do jogo, merecia a virada. O Corinthians ele começou a se defender com os 11 jogadores e tendo nada de contra-ataque. Teve até uma escapada quando o jogo estava 3-2 ainda. O Corinthians conseguiu dar uma escapada perigosa, mas nada além disso no segundo tempo. Se defendeu com todos os 11 jogadores, Cássio fazendo algumas defesas excelentes. Vale também lembrar que o Corinthians picotou muito o jogo, fez muita cera, gastou muito tempo. Eu não sei na transmissão, mas vendo ao vivo no Maracanã, se o Corinthians ganhou muito tempo com as bolas paradas, para recolocar a bola em jogo, lance de tiro de meta, de impedimento, de falta marcada na defesa. Enfim, achei que 8 minutos inicialmente foram 7 mais 1, né, no primeiro tempo, foram 8, e 8 minutos no segundo tempo. Achei que merecia pelo menos uns 10 minutos no segundo tempo de acréscimo. Mas enfim, o jogo valeu pela disposição, valeu pelo poder de recuperação, mas foi um primeiro tempo muito preocupante, muito desesperador, muito difícil de entender como um time consegue mudar tanto de um tempo para o outro. Ainda bem que foi uma mudança positiva, né? Que o time não rendeu nada no primeiro tempo e fez um segundo tempo incrível, exuberante.
mas valeu pela recuperação. Muita coisa para ser melhorada. Acho que vale sim a pena tentar domingo contra o Red Bull Bragantino, fora de casa, insistir nesse 4-4-2 ou testar variações dentro desse 4-4-2, testar uma defesa protegida com 3 zagueiros e deixar Marcelo e Samuel Xavier livres para atacar. É uma possibilidade que se mostrou muito viável no segundo tempo. Então, é isso. Segundo tempo muito bom, primeiro tempo desesperador. Esse foi o resumo de 3 para o Fluminense, 3 para o Corinthians. Como disse agora há pouco, o Fluminense volta a campo domingo contra o Bragantino. É importante o Fluminense tentar a vitória fora de casa, que já são 3 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro, 2 derrotas para Cuiabá e Botafogo e um empate hoje contra o Corinthians, mas sem sombra de dúvidas foi o melhor jogo dos 3. Cuiabá, Botafogo, desse recorte. Cuiabá, Botafogo e Corinthians, hoje, sem dúvida, o Fluminense apresentou muito mais visando a final da Libertadores. Mostrou um pouco mais de variação de jogo, mostrou alternativas e mostrou, como foi contra o Inter também, um bom poder de recuperação no placar. Embora seja muito, muito desgastante precisar correr atrás do placar. É muito desgastante para o torcedor, que fica ali angustiado, torcendo e vendo um time inoperante num tempo e correr atrás, fazer valer a pena no segundo tempo. Bom, foi um resumo ainda no calor do jogo, com algumas frases, com algumas afirmações um pouco desconexas ainda, porque está reverberando ainda o jogo, então preferi não esperar o dia seguinte para esfriar a cabeça, esfriar o coração, reassistir o jogo para fazer a análise. Eu preferi vir ainda no calor do jogo, trazer essa análise para vocês. Bom, é isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve aí no canal e domingo Fluminense e Bragantino e tamo junto.